Fala pessoal, aqui é o professor Igor, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aqui um conteúdo que é importantíssimo para o nono ano e que vai servir como base para um bom entendimento das matérias no ensino médio. Ok? Esse conteúdo consiste em analisar as revoluções industriais, relembrar os principais pontos, entender esse processo tão importante. Ok? Então, para começo de conversa, entender revoluções industriais passa por compreender o seu papel na prática de expansão, no processo de expansão do sistema capitalista de produção. Ok? As revoluções industriais são um marco aí, por exemplo, da implementação da expansão do capitalismo na sua segunda fase, o capitalismo industrial. Lembra que nós vimos as fases do capitalismo? Também é preciso reconhecer que as atividades industriais são responsáveis pela transformação da matéria-prima em um produto que vai ser comercializado, em um produto industrializado. Ok? Mas essa transformação ela não ocorre do dia para a noite. Antes de compreender as principais atividades industriais, as revoluções industriais, você precisa relembrar que essa transformação se inicia com o crescimento do artesanato, sobretudo na Europa no século XVII. E o que é o artesanato? Em linhas gerais, o artesanato é aquela atividade que é feita a partir da habilidade do homem, aquela atividade que utiliza poucos recursos, que não utiliza máquinas, utiliza ferramentas, na qual o artesão transforma a matéria-prima em uma mercadoria que vai ser comercializada, como um barro que vai ser transformado num vaso, tudo bem? Também precisamos entender que chega um momento em que existe uma demanda e uma necessidade por parte até do artesão de aumentar a produção. Então, para aumentar essa produção, começa-se a se pensar em aumentar também o número de pessoas nas etapas produtivas. Não é por acaso que a partir do artesanato você vai ter um aparecimento da manufatura. E o que é a manufatura? A manufatura já é uma atividade onde você concentra o maior número de funcionários que estão relacionados ao mesmo processo produtivo. Então, assim, você ainda não tem máquinas de fato, você tem ferramentas, mas você tem um conjunto de pessoas que, a partir de habilidades humanas, aumentam a produtividade, ok? Nessa relação começa a se construir, por exemplo, a questão do patrão e do empregado. A manufatura vai ganhando espaço na Europa, nos séculos XVII, principalmente, e no início do século XVIII. Você tem um aumento produtivo significativo. Mas vai acontecer o seguinte, no século XVIII, você vai perceber, você vai verificar ao longo da história, que o homem começa a utilizar uma nova fonte de energia na Inglaterra, beleza? Então a Inglaterra inicia um processo, uma nova etapa produtiva a partir da utilização do carvão mineral. Então o carvão mineral que, quando aquecido, permite ao homem realizar atividades, permite ao homem construir, por exemplo, máquinas que vão consumir essa energia a partir do vapor. São as chamadas máquinas a vapores. Então você vai ter aí a primeira revolução industrial ocorrendo na Inglaterra, no século XVIII, tendo o carvão como fonte de energia e como matéria-prima o ferro. Algumas características precisam ser ressaltadas, como a concentração industrial, o crescimento urbano, beleza? A criação de ferrovias para escoar a produção. Então você tem um aumento significativo da produção, mas também você tem implicações, consequências no espaço, sobretudo no espaço urbano, mudanças de um perfil social. Dá uma olhadinha também no seu caderno para entender os fatores que contribuíram para a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, como a Revolução Gloriosa, o capital acumulado em função da colonização, beleza? Então, é importante entender que a primeira Revolução Industrial é um marco, ela é muito relevante no processo de expansão do capitalismo, ok? Já no século XIX, na segunda parte do século XIX, você começa a ter um avanço produtivo em função de uma proximidade entre ciência e produção. Com isso, nesse período, você tem o aparecimento da chamada Segunda Revolução Industrial, século XIX, que vai ter como país pioneiro, lembra, os Estados Unidos. E quais são as características principais da Segunda Revolução Industrial? Além dessa aproximação entre ciência e produção, você tem a utilização de novos elementos, como o aço sendo a matéria-prima, e o aparecimento e a utilização
de novas fontes de energia. Entre elas, você vai destacar as duas principais: a eletricidade, tudo bem? Que é fundamental até porque permite ao homem produzir no período da noite com maior eficiência, e também, claro, a utilização do petróleo. Então, as fontes de energias vão ficando mais eficientes. Você substitui aquele motor a vapor pelo motor a combustão, ok? Então, característica fundamental para entender a segunda revolução industrial: a aproximação entre o conhecimento científico e o desenvolvimento disso na produção, ok? Lembrando também que nesse processo você precisa exaltar a necessidade do consumo. Então você tem um consumo em massa, que é a lógica do preciso produzir em grande quantidade, mas eu só vou lucrar tendo um consumo também em grande quantidade. Então, logo no início do século XX, você começa a trabalhar com o aumento do consumismo, ok? Outro fator relevante é o aparecimento de novos modelos produtivos. E aí você vai dar uma olhada depois no seu material, em Taylorismo, Fordismo e depois Toyotismo, tudo bem? Então, a segunda revolução industrial, ela marca aí um aumento significativo da produção e do consumo, tendo como principal elemento ali característico a descoberta de novas fontes de energia, eletricidade e petróleo. Já a partir da Segunda Guerra Mundial, no século XX, você tem um desenvolvimento muito aprimorado de novos elementos, você tem o desenvolvimento da informática, você tem o desenvolvimento maior da informação, dos meios de transportes. Então, após a Segunda Guerra Mundial, se inicia a terceira revolução industrial, não em todos os países, mas principalmente naquelas nações que começam a se desenvolver mais tecnologicamente falando e pensando na questão da informação. Você tem como países pioneiros no final do século XX o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha, com destaque, é claro, para os Estados Unidos. E você percebe uma característica relevante. Ao invés da concentração industrial que ia acontecendo, você começa a ter a desconcentração industrial e a formação de tecnopolos. O que são tecnopolos, como o Vale do Silício? Tecnopolos são centros de produção, onde você tem ali empresas de alta tecnologia, universidades, mão de obra extremamente qualificada, que vão desenvolver meios para que essa produção informacional ocorra, tudo bem? Você também vai encontrar uma evolução da informática muito significativa, que vai contribuir para a evolução da robótica, da eletrônica e a descoberta de novas tecnologias, ok? No âmbito social, no âmbito das relações sociais, destaca-se aí, a partir do final do século XX, o avanço das redes sociais. Então é importante você perceber que a terceira revolução industrial, ela é de grande contribuição para também a expansão do capitalismo, o capitalismo já na sua fase informacional, e ela vai ditar as regras do processo que nós conhecemos da globalização atual. Tudo bem? Dúvidas, galera? Beleza? Um abraço a todos aí e bons estudos!